a dinâmica de como funciona esse comércio exterior e de como é importante que esse comércio exterior aconteça no contexto onde a gente vive, de globalização, né, de capitalismo, né, de compra e venda de produtos, serviços, enfim. E aí, o professor aí no vídeo resumiu muito bem como funciona essa dinâmica, né? Como eu falei, quais são os processos que vão acontecer em relação ao comércio exterior? Importação e exportação. São as duas atividades que vão acontecer, né? Ou seja, ou eu importo, ou eu compro de fora, ou eu exporto, ou eu vendo para fora. Quando a gente lembra das teorias que a gente começou a falar nas primeiras aulas, a gente vai lembrar lá do mercantilismo. O que é que o mercantilismo falava? Que o país ele tem que vender mais do que comprar. Né? Então, basicamente, a dinâmica que o professor também está explicando é essa aí. Quando o país ele vende mais do que ele compra, ele acaba saindo em positivo, saldo positivo. Por quê? Porque ele está vendendo mais do que ele está comprando. Tá entrando mais dinheiro do que está saindo, certo? Logicamente, faz sentido isso, né? E quando a gente fala de... quando um país, né, ele... com mais do que vende, é onde acontece isso. E quando o país ele vende mais do que compra, né, é onde acontece o saldo positivo. Quando o país compra mais do que vende, aí é o saldo negativo, certo? Que é o que ele falou lá da questão do... A Marilene até falou o nome, agora eu esqueci. Que tem um superávit, né? E qual era o outro, Marilene? Você até citou aí, fugiu a palavra. Déficit, né? O déficit, isso, pronto. E aí, quando o país está em déficit, acaba a balança econômica ficando ali, ó, bamba, né? Por quê? Porque não está no equilíbrio. Porque pelo menos tem que comprar no mesmo nível que vende, que é para ficar ali pelo menos equilibrado, certo? Tá, eu não estou lucrando muito, mas pelo menos eu estou ali no mesmo nível, né? Não estou comprando demais. Porque se o país compra demais de um setor internacional, ou seja, se ele importa demais, o que acontece? O país acaba entrando em dívidas, que era que o Brasil passou muito tempo, acredito que vocês devem lembrar, né? Que o Brasil vem de uma dívida muito grande com o Fundo Nacional, né? O FMI, o Fundo Monetário Internacional, na verdade. E a gente vai falar um pouco dessas organizações também. Por quê? Porque quando eu compro muito de outro país e eu não tenho dinheiro suficiente, o que é que eu preciso fazer? Pedir emprestado, né? Quando eu peço emprestado, que eu não tenho dinheiro para pagar e sempre eu tenho que ficar pedindo, eu estou me atolando em dívidas, né? Então, assim, antigamente eu não conseguia imaginar assim, como é que o Brasil é um país tão rico, tem tanta coisa, exporta um bocado, porque o Brasil não exporta pouco, né? Ele até exporta muito, mas e continua em dívidas, né? Principalmente no ensino médio não fazia muito sentido isso na minha cabeça. Mas como o professor explicou aí, como a gente pode perceber, depende também das questões que a Marilene destacou, que o professor falou, da questão do valor agregado dos produtos. O Brasil, ele não comercializa muitos produtos já industrializados, produtos acabados, no ponto de funcionar, no ponto de chegar ao consumidor final. Primeiro, né, como vocês conseguiram ver lá no vídeo, a evolução da exportação no Brasil. Primeiro, o Brasil exportava muita matéria-prima, né? Exportava já só a matéria-prima mesmo, sem nenhum tipo de manufaturamento, nada, né? Só a matéria bruta para o Brasil, café, enfim, né? Minérios, entre outras coisas. Então, mandava do jeito que tirava para fora. Isso daí já configura, né, um déficit, por quê? Porque o Brasil já quase não... Ele vendia, mas quase não ganhava nada com isso. Por quê? Porque ele só transportava matéria-prima. Até porque começou com a questão do Brasil colônia, e a gente sabe que a Europa, ela sugou muito do Brasil, né? Os europeus sugaram muito aí do Brasil naquela época. Tiraram,
e não deixavam quase nada para nós, né? Só sabiam pegar os nossos materiais, vamos dizer assim, nossas matérias-primas. E a partir daí começou essa questão dessa balança aí do brasileiro que nunca fechou, certo? Acabou tendo essa dificuldade. Aí depois mudou um pouco, o Brasil começou a produzir produtos já, de certa forma, semi-acabados, certo? E esses produtos semi-acabados e uma certa industrialização ali brasileira conseguiu melhorar um pouco aí nossa balança. O Brasil conseguiu subir um pouco aí nessa questão das exportações, né? Lembra do que o Miguel falou também dos incentivos fiscais? Não começaram de hoje, há muito tempo esses incentivos vêm rolando aí para as exportações acontecerem. Mais uma vez, por que é importante a gente ter essas exportações? Para que o país ele possa estar nesse nível de relacionamento para melhorar a economia. Então, a gente também hoje vai falar um pouco sobre essa questão de que quanto mais o país é bem relacionado em relação ao comércio exterior, melhor ele consegue desenvolver até a sua própria economia, certo? Ele se fortalece nessa própria economia. Também tem a questão do protecionismo, que a gente também já falou, né? Vocês lembram do protecionismo? De estruturar um comércio nacional que dê prioridade aos produtos nacionais. Lembram dessa questão que a gente estava falando também? Então, aí, o Brasil deixar de comprar de fora o que, de repente, ele pode produzir aqui, certo? Como o professor falou aí no vídeo, tem coisas que, por exemplo, o Brasil, ele compra o petróleo já, né? Aliás, ele vende o petróleo, né? Exporta o petróleo, e aí acaba comprando os produtos acabados que vêm do petróleo, borracha, plástico, né? Essas coisas que já vêm do petróleo, ele compra de volta, né? Então, assim, ele já vende a matéria-prima e compra de volta. Por que que não estrutura uma indústria para fazer os produtos acabados, já que a gente já faz os semi-acabados, entende? Então, o Brasil vem nessa trajetória de evolução, vamos dizer assim, para tentar mesmo se fortificar e tentar estruturar aí, de certa forma, uma economia, um comércio, uma indústria que consiga, de repente, fornecer esses produtos também acabados. Porque, como a Marilene falou, que o professor citou na aula, quanto mais produtos acabados eu consigo vender, mais valor eu vou conseguir arrecadar com isso. Por quê? Porque se eu vendo uma fibra, se eu vendo um minério, né, que vai, de repente, se transformar lá em tecnologia, e eu não vendo só isso, eu vendo a tecnologia pronta, por exemplo, aquelas placas de computador, né, que são feitas através de minérios, né? Então, você sabe que placa de computador, por exemplo, usa ouro, né? Usa vários minérios. Então, assim, se eu sou um país que eu tenho a capacidade de não vender só a matéria-prima, nem semi-acabados, nem só as pecinhas separadas, mas eu consigo vender as máquinas prontas, a tecnologia pronta, eu posso cobrar um valor maior. Por quê? Porque aí vai ter a questão intelectual envolvida no processo. Tanto é que a China avião, Cícero, avião, né? A gente sabe que teve aquele momento da Embraer que começou um processo de investimento maciço, né, em cima dessa questão, né? Dessa questão de produzir aviões e tudo, tecnologias novas, tá? Mas isso precisa o quê? De muito investimento, precisa de incentivo às empresas de grande porte para que elas queiram vir para cá, né? E possam, de repente, estabelecer aí um comércio nesse sentido, né? Primeiro se estruturando nacional, para depois fazer essa questão das exportações. Então, assim, essa questão do valor agregado, ela vai ser importantíssima para dentro do processo de industrialização nacional e internacional por isso. Porque se eu consigo montar esse produto, se eu tenho a tecnologia e tudo, eu consigo com muita facilidade exportar e, de repente, pedir um valor que eu considero correto. Né? E aí esse correto vai ser relativo, que hoje a gente também vai falar um pouco de algumas coisas aí em relação a esses preços, né? Esses tipos de mercado.
Mas, assim, para as outras pessoas que não falaram nada ainda na aula, né? Tá ficando claro essa trajetória aí que eu estou querendo trazer para vocês, para a gente poder entender melhor os conceitos que a gente está falando? Tá ficando claro, gente? A Lúcia tá com a mão na cabeça, parece que tá com o juízo saindo. Tu tá tudo bem, Lúcia? Tu tá entendendo? A Lúcia tá assim, eu olhei para ela, meu Deus do céu, Lúcia. Hoje não tá ouvindo nada que eu tô falando, meu Deus do céu. Agora eu comecei a entender melhor. Melhorou, Marcelene? Então, melhorou. Tá abrindo mais minha mente. Eu trouxe essa trajetória. Pronto, porque às vezes, assim, eu já joguei logo ali a teoria para vocês, às vezes a gente imagina, não, vai dar para eles acompanharem. Mas aí, às vezes falta um pouco da base, quando eu digo base, assim, é coisa mesmo de ensino médio. Essa aula aqui que vocês tiveram é uma aula de geografia lá do ensino médio, né, para o Enem. Claro que a gente sabe que o Enem hoje em dia está mais difícil que muita prova até de faculdade, né? Não estou falando nem em relação a isso. Estou falando mais porque, às vezes, a gente faz inúmeras coisas durante ali o ensino médio, às vezes, principalmente as escolas públicas, elas não conseguem absorver a quantidade de informações, né, para passar para os alunos. Aí fica esse déficit, às vezes, na questão das matérias. Então, assim, eu já trouxe essa aula complementar para vocês assistirem hoje, antes de iniciar a aula, para a gente já ir dando essa resumida, dando essa trajetória, para ajudar vocês mesmo a entenderem. Então, assim, o que tem de útil nessa disciplina é essa questão de entender essa dinâmica, lembrando das oportunidades que a gente estava falando nas aulas passadas, né, que as empresas têm grande oportunidade de aumentar o público, de aumentar o seu foco de atuação, certo? E, além disso, também tem esse benefício para o país. É por isso que existe incentivo de exportação. Não é porque o país é bonzinho também que quer ajudar as empresas, que a gente sabe que é muito difícil isso acontecer, né? Geralmente, os países estão ferrando as pobres das empresas, né? Principalmente as de pequeno porte. Mas acontece esses incentivos por quê? Porque é bom para o país exportar. Porque é bom para o país vender mais do que comprar. Então, se eu incentivo as minhas empresas a ter novas tecnologias, a fabricar novas tecnologias, isso vai ser um benefício. Eu lembrando aqui, a gente falando essa questão de exportação, não sei se vocês conhecem, eu não lembro qual é a faculdade brasileira. Eu vou pesquisar direitinho, eu mando para vocês. Que foi descoberta aquela tecnologia da pele do peixe, né? Pele de peixe para regenerar queimaduras, né? Aplica ali a pele, acho que, se eu não me engano, é do baiacu, né? E aí é feito, né? Essa pele é tratada e tudo, e aí ela ajuda a regenerar tecidos. Essa tecnologia é uma tecnologia brasileira. Foi descoberta aqui no Brasil por universidades brasileiras, pesquisadores brasileiros. Então, o Brasil, ele exporta esse tipo de tecnologia, né? É claro, é uma tecnologia na área da saúde, bloco de granito, matéria bruta. Lúcio, cabe a empresa que trabalha exporta bloco de granito, matéria bruta. Isso, para ser depois, né, ser manufaturado, para transformar em outro produto, né? Então, assim, realmente, por exemplo, cera de carnaúba, né? É muito comum, Campo Maior, aqui, Piracuruca também, grande exportação de cera de carnaúba, que serve para fazer N milhões de coisas, né? Mas é matéria-prima para fazer outras coisas. Então, é bem mais barato do que fazer o produto acabado e do que comprar, né? Do que, né, que essas pessoas acabam, esses países, né, que compram a matéria-prima e fazem o produto, né, completinho, o produto final, eles conseguem vender naquele valor maior, exato, Lúcia. Então, assim, voltando para essa questão do exemplo da pele lá do peixe, né? Eu já vi várias séries, já vi várias notícias que dão esse destaque para essa tecnologia, porque quando a gente fala de tecnologia, gente, eu não estou falando somente de computador, de celular e tudo, sabe? Estou falando de qualquer prática que seja nova. Existem coisas antigas que se atualizam um pouco, já viram uma nova tecnologia. Então, essa história aí
da pele de peixe aqui no Brasil, ela já vem rolando há muito tempo, várias pesquisas foram feitas em cima disso, e hoje em dia vários e vários e vários hospitais compram essa pele, né? Mas não é um comprar, vamos dizer assim, como essa questão do comercial que a gente está vendo, já é outra dinâmica, sabe? Que entra na questão da saúde, existe parcerias de universidade para universidade, não é qualquer universidade que recebe, não é qualquer país que está apto a receber essas peles, por exemplo, não é vendido para qualquer hospital, não é lucro pelo lucro, sabe? Até porque não é infinito, né? Existe a quantidade ali de peles que é retirada. É claro que tem uma boa quantidade, né? Mas existe toda uma tecnologia para adquirir essas peles, é muito caro, né? Então, geralmente, acontece aí um processo de corrupção para que essas peles elas sejam exportadas, certo? Mas é um bom exemplo para a gente ver essa questão da tecnologia, de investir na tecnologia brasileira. Porque, às vezes, quando o pessoal pensa em pesquisa, o pessoal também não lembra que a pesquisa ela desenvolve novos produtos. Existem vários exemplos de universidades brasileiras, institutos federais, que conseguem elaborar, criar, né, melhorar produtos de uma maneira que fica mais barato, né? Por exemplo, materiais assim para a construção de casa, de alvenaria e tudo, né? Existem várias tecnologias que conseguem deixar mais barato, né? Se a gente for procurar, a gente vai ver quantos institutos federais, quantas universidades brasileiras e pesquisadores, né, usam a sua realidade ali para gerar novos produtos, certo? E esses produtos, dependendo da demanda, eles podem sim ser exportados. Então, por isso que é tão importante a gente investir em tecnologia, investir em pesquisa para melhorar a questão do nicho, do leque, do mix de tecnologia disponível no país. Se vocês observarem, os países de grande porte investem muito em pesquisa e desenvolvimento, que é uma área de empresa, por exemplo, grandes empresas multinacionais, que tem um setor enorme específico para P&D, que é pesquisa e desenvolvimento. O que é essa pesquisa e desenvolvimento? É pesquisa novos produtos, desenvolve novas práticas, para quê? Visando também gerar exportação, gerar um mix maior de produtos. Então, vamos supor que eu sou uma empresa que eu trabalho com 5 produtos principais. Eu invisto em programas de desenvolvimento, né, em pesquisa e desenvolvimento. Aí o que acontece? Eu aumento esse meu mix de produtos. Por quê? Porque eu criei novos a partir dos que eu já ofereço. Então, assim, muitas empresas têm muitas patentes. E quando eu estou falando de inovação, também não estou falando só uma coisa assim, nossa, como a pele do baiacu, não, que é uma coisa que é maravilhosa, né? Da gente pensar, uma tecnologia maravilhosa, mas, tipo, até aquelas coisas de plástico, tipo abridor de garrafas, abridor de lata, aquele negocinho que a gente lava o arroz e o outro lado passa assim, né? O lavador de arroz, que um lado desce a água e o outro fica o arroz, não tem? Não é possível, gente, vocês não sabem qual é. Porque eu não sou muito da cozinha, não, mas eu conheço que tem. Assim como vários outros, né? Então, isso é tecnologia. Existem pessoas que patentearam esse negócio, que pensaram assim, rapaz, essa bacia aqui, com essa peneira, se eu juntar duas numa, dá um bom lavador de arroz. Entende? A pessoa, assim, eu digo do nada, porque eu imagino que fosse, mas acho que talvez tem gente aí que fica testando várias coisas para criar novos produtos, né? Mas uma coisa simples como essa só juntou ali duas coisas e transformou aí numa coisa que todo mundo compra, que vira uma patente. E aí são empresas, né, compram, fabricando. Essas empresas de plástico, né? Elas estão sempre aí fabricando. Tipo, Tupperware investe em pesquisa e desenvolvimento para quê? Para os plásticos serem mais duráveis. Não é isso? A gente sabe que Tupperware, quem compra, primeiro que tem gente que é viciada em Tupperware, né? É um vício de gente que tem condição, que deixa só aquilo para comprar. Porque, gente, é muito caro. Eu, particularmente, só tive 3 garrafas da Tupperware na vida. E eu comprei mesmo porque
era tipo aquelas promoções que chega lá nos catálogos, aí fica o pessoal, às vezes, onde a gente trabalha, o povo vende, né? E diz, oi, tem garrafinha aqui na promoção, não sei. Mas na promoção a garrafa é R$ 40, na promoção, né? Imagina aí. Enfim, o que eu tô querendo dizer com isso? Porque ali é um produto que a pessoa sabe que vai ter uma durabilidade maior. Então, essas marcas, por exemplo, como essa, investem na testa em produtos assim, mesmo que sejam menos duráveis, mas que as pessoas consomem muito, né? Tipo essas coisas utilitárias do dia a dia. E tudo isso, gente, é produto, né? Hoje em dia, quase tudo é produto. Até a gente está virando produto hoje em dia, com esse pessoal que está vendendo aí curso de todo jeito no marketing digital, né? Então, assim, tudo, quase tudo está virando monetizável. E isso daí, em uma escala global, em relação ao comércio exterior, é positivo para melhorar a situação do país. Porque a gente sabe que aqui no Brasil nós temos realmente muitas riquezas, mas a gente tem essa contrapartida aí da balança comercial nunca fechar direitinho, por conta desses aspectos que a gente discutiu, que foi falado nas aulas, né? Do superávit, dos déficits, né? Então, isso daí acaba atrapalhando, porque se o Brasil sempre continuar comprando mais do que vendendo, ou vendendo muito, se acabando de trabalhar para vender produtos de matéria-prima e manufaturados semi-acabados, e ficar comprando os produtos de maior valor dos outros, né? A gente vai sempre ficar embaixo, certo? É essa dinâmica aí que eu também quero que vocês entendam quando a gente fala de comércio exterior. Então, o poder de barganha do Brasil é muito pequeno por conta disso. Porque acaba que as atividades operacionais ali, matéria-prima e tudo, elas acabam tendo mais destaque que as atividades intelectuais. É por isso que ele até deu exemplo, que a China, ela faz um negócio interessante, que ao invés dela comprar o petróleo do Brasil, ela compra as petrolíferas, né? Ela compra os pedaços da petrolífera. Por quê? Porque aí ela acaba tomando de conta daquele pedacinho. E mandam, de certa forma, naquelas regiões, né, que estão monopolizadas. Então, para falar essa questão de monopólio, oligopólio, eu trouxe bem aqui um exemplo aqui para dizer para vocês o que é isso, que bicho é esse, né? Porque quando a gente fala de oligopólio, a gente está falando de um número pequeno de empresas que detêm uma parcela significativa do mercado. Eu vou apresentar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Né? Aí o que é esse oligopólio, né? Justamente quando tem poucas empresas que elas abarcam o mercado todo daquilo dali, certo? Então, isso daí, mercado competitivo, várias empresas disputam o espaço do cliente. Em um mercado onde existe oligopólio ou monopólio, que o monopólio ainda é pior, que é só uma empresa que trabalha com aquilo ali. Antigamente, a gente conseguia ver muito essa questão do monopólio, okay? Porque praticamente quem tinha a quitandinha ali no meu bairro era só uma pessoa, né? Então, aquela ali é um monopólio, só tinha aquela quitandinha ali no meu bairro todinho. Hoje em dia, toda esquina tem uma quitanda, certo? Então, isso aí é bom o quê? É bom para o consumidor. Por quê? Porque as pessoas vão ficar tentando ali parear o preço, para não ficar muito alto, certo? E quando é só uma empresa, ela pode botar o preço que ela quiser, porque se não tem outra pessoa que faça, o que é que os consumidores vão fazer, certo? Então, é interessante que a gente entenda esses conceitos também aí, para a gente entender melhor essa dinâmica do mercado exterior. E aí o oligopólio são essas poucas empresas, né? Ele pode surgir de forma natural, ou seja, as empresas ali algumas áreas precisam de uma produção em larga escala, aí os pequenos produtores não são incentivados, que isso é muito comum acontecer no Brasil, nos países que não são de primeiro mundo, né? Não incentivar os pequenos negócios, os pequenos produtores, aí o que acontece? As grandes empresas vão tomando de conta, certo? Vão realmente engolindo aqueles menores produtores, né? Que não tem fôlego para competir, de repente, com a multinacional, por exemplo.
E aí tem algumas características do mercado oligopolista. Qual é? Presença de poucas empresas no mercado, em geral 2 ou 3 de grande porte, preços controlados ou apresentam pequenas variações, empresas são interdependentes, a ação de uma afeta e incentiva as demais, né, porque são poucas, né? Existem barreiras para a entrada de novos competidores. A gente falou dessa questão das barreiras em alguma aula passada, certo? Então, assim, mais características aqui, as presenças de poucos, preços controlados, empresas, são interdependentes e existem barreiras, né? Aí tem a questão da concorrência perfeita, onde nesse modelo existe uma grande quantidade tanto de oferta quanto de procura. Dessa forma, vendedores e compradores não conseguem, de maneira individualizada, influenciar os preços desse mercado. Então, assim, a única maneira que o oligopólio seria, de certa forma, algo positivo, seria nessa questão da concorrência perfeita, onde a demanda seria tão grande, né, que acabaria se dividindo de uma maneira que não influenciaria tanto os preços de mercado, certo? Aí, quando há a concorrência perfeita, pode-se perceber que há pouca ou nenhuma diferença entre preços, mercado opera em condições de transparência, saída e entrada no mercado é livre. Então, poderia ser algo positivo se acontecesse algumas dessas características, mas não é o que acontece, né? A tendência é mesmo as empresas que estão empoderadas naquele mercado influenciarem o mercado de uma força muito grande. O consumidor ele perde totalmente o poder de barganha nesse tipo de relação, certo? Aí tem o oligopsônio, que seria o inverso do oligopólio. Se o oligopólio se caracteriza pela presença de poucas empresas que dominam o mercado, o oligopsônio é exatamente o inverso, ou seja, quando existem muitos vendedores para certo produto. Então, existe também essa questão aí, né? Tem um produto X, aí tem gente vendendo demais, mais até do que as pessoas estão dispostas a comprar. Então, isso daí também é quase como se fosse isso que a gente está falando, como se fosse anomalias, né? O que não é ideal de acontecer. Aí a gente tem o duopólio, que é a mesma característica do oligopólio, só que só tem 2 empresas, por isso que é duopólio, né? E aí acaba tendo as mesmas características, como a entrada de novos competidores impedida, empresas que estão nessa posição apresentam baixa eficiência, aumento constante dos preços, porque já são só 2 mesmo, então elas falam tipo assim, né? Consumidor aí não está apitando em nada, então a gente é que manda no mercado. Empresas dominantes não competem entre si e atuam em cooperação, muitas vezes fazendo cartel. Lembra que eu falei para vocês o que era o cartel na aula passada? Em alguma aula passada, vocês lembram que eu falei do cartel? Alguém lembra? Ou pelo menos sabe o que é o cartel? Eu posso explicar? Pode sim, Miguel. Cartel é quando um ou várias empresas fazem um acordo secreto, né, a fim de subir os preços e manipular as promoções dos produtos. Para prejudicar o consumidor, né? Então, o que vai prejudicar o consumidor. Eles estão pensando somente no lucro, em combinar ali o preço deles, para que eles fiquem sossegados, vamos dizer assim. Empresas que geralmente... Atualmente, vamos falar um pouco da atualidade. Por exemplo, na pandemia, o preço dos produtos está subindo bastante, dá uma certa desconfiança que seja cartel, de uma forma generalizada, você não acha, não? Um pouco, né? É uma maneira da gente ver. A gente tem que considerar também que o acesso aos produtos está mais caro. Porém, tem aquela questão dos produtos que já estavam guardados. O que acontece muito, que a gente consegue visualizar isso também, é aquela questão dos postos de gasolina. Lembro da crise que teve do abastecimento de gasolina há pouco tempo atrás, que alguns postos de gasolina tinham gasolina guardada, né? Ou seja, estavam monopolizando aquela gasolina e estavam vendendo como se eles estivessem tendo dificuldade de comprar. Só que não estavam, entendeu? Então, aí eles estavam subindo o preço, dizendo que era porque estava difícil o acesso, mas, na verdade, eles estavam com os combustíveis tudo guardado. Entendeu? Fazendo as pessoas comprarem o preço mais caro. Isso também configura conduta ilegal ali, de certa forma, cartel. Por quê? Porque não é só um que faz isso, né? Vários fazem isso. Você tem uma demanda muito grande de carga,
Até quando a gente vai comprar no início da pandemia, quando as pessoas foram comprar, que é contra a lei você comprar tudo que está lá. Tinha gente que pegava via papel higiênico, via álcool gel, e pegava tudo que via de álcool gel, né? Vocês chegaram a ver algumas brigas na internet? Eu cheguei a ver essa pessoal brigando também. Eu cheguei a ver essa matéria do pessoal brigando e tudo desesperado para comprar, por exemplo, papel higiênico, álcool gel e outros produtos. Sim. Mas aí é contra a lei você comprar tudo, gente. Tem a quantidade máxima de você comprar lá, mesmo sendo pessoa física ou empresa. Por quê? Porque a intenção do comércio é para todos, não é só para uma pessoa, não é quem chegou primeiro que pegou. Aí eu vou comprar tudo, vou armazenar e aí, os outros. Entendeu? A gente vive numa sociedade. Então, a intenção do cartel ser ilegal é isso. Você não pode guardar tudo que não é seu. Não é porque você comprou que é seu. Pelo contrário, ali você está exercendo um compra e venda de produto, né, de serviço, mas é em função do quê? Da sociedade. As empresas, elas existem em função da sociedade. Certo. Então, a internet estragou. Entendido aí como essa questão do cartel, tá? Agora voltou. Travou? Voltou agora? Tá travando um pouquinho. Deve ser uma recaída na internet. Deve ser. Qualquer coisa, vocês vão me avisando aí, se travar de novo, que aí eu repito. Engraçado, lá naquela... Vocês caiu no vídeo. Vocês conseguiram ver? Como é? Na última aula, vocês disseram que também teve um finalzinho que travou. Não apareceu esse travamento, eu pelo menos não vi. Eu vi no começo um pouquinho. Eu não tenho bem lembrança daquela última aula, no finalzinho. Agora não tá cortando ligar para mim. Marilene, tu tá com a câmera aberta, tu tá conseguindo me ouvir? Agora melhorou aqui. Internet. Tá certo. Pronto, gente. Vamos continuar aqui. Essa questão do cartel, né? Que é uma questão que também é preocupante. Aí tem a desvalorização ou valorização dos produtos, que também influencia ali na dinâmica, certo? Do comércio internacional, nacional e internacional. Existe a questão do câmbio, né? Das taxas de câmbio. O que é essa taxa de câmbio, gente? A taxa de câmbio, ela é o quê? Representa o preço de uma moeda estrangeira em unidades na moeda nacional. O sistema econômico de um país pode ser influenciado pelas variações cambiais e todo tipo de transação que tenha relação com algum detalhe no exterior será impactada. Aquelas questões daquelas taxas de dólar, né, de euro, essas mudanças que acontecem, essa flutuação, né, dessas taxas, ela influencia diretamente na questão do comércio internacional, né? Acredito que seja claro isso aí para quem assiste jornal, para quem acompanha de certa forma alguma questão econômica aí, ou quem já viajou, quem já teve próximo de alguém que viajou para o exterior, sabe como essas taxas influenciam no valor das coisas. O professor até falou, né, que então se o Brasil está valendo bem, né, tá um valor bom, eu vou conseguir ter um poder maior de compra, né? Mas se vem
uma moeda, por exemplo, que vale mais do que o real, aí já fica complicado. Por quê? Porque a pessoa vai comprar mais a um valor menor, de certa forma. Dá para entender essa dinâmica, gente? É dessa questão das trocas cambiais? Vocês conseguem, qualquer coisa me falem assim, se vocês conseguem perceber isso. Tô com medo de estar travando, que eu não tô vendo mais a tela do Miguel, tá travando. Sim, ótimo. Obrigada, Marcelinho, por confirmar. Então, oi. Aí, Miguel, vai falar? Eu tenho que dar espaço para os outros também. Tá chegando minha imagem aí? Como é? Tá me escutando? Alô? É porque tá dando um atraso assim, na tua fala, eu não tô conseguindo ouvir direito. Vou deixar os outros falar, eu tenho que dar espaço também para os outros. Entendeu? Ah, entendi. Tá bom, tá bom. Então, gente, continuando, né? Essa questão do câmbio, ela vai influenciar na valorização e desvalorização de alguns produtos, né? Os negócios são impactados porque existe essa questão dos produtos externos serem mais caros, né? Ou a questão do consumo dos produtos dentro do país, que pode aumentar ou diminuir, taxa de juros que pode diminuir também ou crescer, né? E a produção que pode aumentar ou diminuir também de acordo com essas taxas, certo? Então, aí, quando a gente vai falar de comércio exterior e câmbio, a gente precisa entender que essa flutuação dos valores, né, do dinheiro em si, de quanto que o real vale, de quanto que o dólar vale, de quanto que o euro vale, de quanto que o peso vale, que são alguns valores monetários que a gente tem disponível no mercado, ele vai influenciar diretamente na forma com que os mercados estão atuando, com que os países estão atuando em âmbito internacional, tá? E aí temos a importação dos produtos no Brasil, alguns dos principais produtos que eu posso mandar para vocês aqui, mas eu vou só citar alguns. Em 2019, segundo dados da Comexat, né? Alguns produtos que são fortes aqui no Brasil, né? Importação, é o quê? Venda, né? Venda dos produtos brasileiros. Óleos e combustíveis de petróleo, de minerais betuminosos, adubos, fertilizantes, parte dessa. Tá travando, aqui para mim o som tá travando. Para mim também, não tô escutando nada. Então é a internet da professora. Óleos brutos de Professora. o Cícero até citou a questão dos aviões e tudo, a matéria-prima, mas a gente tá vai tirar aqui. Aqui o vídeo para ver se vocês me confirmam se voltou. Ixi, Maria. Generalizou, peraí. Gente, me confirma se voltou.
Voltou? Ótimo. Legal, pronto. Eu já estou tão acostumada que eu nem esquento mais. Agora eu só espero, só relaxo e curto o momento e espero voltar. Tá igual as taxas de câmbio, flutuando aqui. A internet fica flutuando. Gente, pra vocês verem como o hábito, a primeira vez que travou nas aulas, eu ficava desesperada, eu ficava, meu Deus e tal. Agora eu já fico vendo, eu espero voltar, é isso. É o que temos, não é não? Se Aproveita. ficar estressada, é pior, né? Não resolve, né? Parece que ela sente, parece que sente. Então, assim, eu falei da questão, estava falando da questão dos produtos de automóveis, que a gente vende as partes, e aí acaba comprando o produto final mais caro. É por isso que carro é tão caro aqui, além dos impostos, né? Que tem alguns impostos pelo meio. Mas a gente não tem tecnologia para fabricar o carro aqui mesmo no Brasil, certo? Principalmente essas questões de automobilística, né? De tecnologia automobilística, computador de bordo, essas coisas. Certo? Então, assim, fechando isso, só falta eu falar sobre os organismos internacionais, certo? Vou tentar dar um resumo aqui dos organismos internacionais. A gente já viu um pouco dos blocos comerciais, né? No livro que eu passei para vocês, vocês vão conseguir ver bem detalhadozinho sobre essa questão dos blocos comerciais. Aqui a gente tem os organismos internacionais, gente, que eles foram criados para tentar regular. Como acontecia muitas essas questões de conflitos internacionais entre comércio, tipo assim, se não tem conflitos entre empresas normais, imagine fora do país, né? Aí um país querendo se proteger mais do que o outro, querendo fazer transação, querendo dar um de esperto por cima do outro, né? Essas coisas sempre vão ter. Então, precisou surgir aí as nações, né? Assim como tem outros órgãos internacionais, tem também uma organização internacional em relação ao comércio, tá? Então, a origem foi devido a esses ambientes incertos, vulneráveis, depois aquelas questões das guerras, né? Tudo isso, né, ajudou, contribuiu para que surgissem esses organismos internacionais. Aqui ele vem falando do Plano Marshall e as questões das ajudas externas, tudo em decorrência lá das guerras, né, das crises. Aí veio também o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, que é o tal do GATT. Tudo são detalhes, tá, gente, que vocês vão conseguir ver direitinho na apostila, tá? E aí a gente tem a questão da criação da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Tem 2 objetivos básicos: apoiar os países em vias de desenvolvimento e, simultaneamente, construir um quadro institucional comum necessário para a condução das relações comerciais de seus membros. E o segundo é promover o desenvolvimento sustentável no domínio do comércio internacional mediante a proteção do meio ambiente. Então, veja só. Primeiro objetivo é em relação ao relacionamento desses países, né? Tentando proteger os países mais fracos, né? Nessa relação. E, ao mesmo tempo, tentando conduzir um cenário econômico que seja bom para todo mundo, tanto para as grandes empresas como para as pequenas empresas, certo? Depois, a preocupação com o meio ambiente, que está forte em todos os organismos internacionais, né? Até porque se a gente não tiver o meio ambiente, não existe mais nada, não existe comércio, não existe nada. Agora eu faço que nem a Anitta, não sei se vocês já ouviram, um vídeo da Anitta, que a Anitta fala justamente isso. Se não tiver o ar, gente, o ser humano não vive, não tem vida, não tem mais nada. Pois é. É basicamente isso no comércio internacional, tá? Então, visto isso, né, essa questão aí da OMC, tem algumas conferências, né, tem conselhos, tem alguns princípios da OMC, né, então aí que leva em consideração o GATT, leva em consideração os tratados que já foram feitos antes, certo? Além disso, tem um órgão permanente da ONU, que é esse UNCTAD, que eu não sei como é que fala a sigla dele junta, mas acredito que dê para vocês entenderem isso, que a intenção dele é o quê? Estimular o comércio internacional de modo a favorecer os países, né,
em desenvolvimento, menos desenvolvidos, né, em desenvolvimento. Depois, angariar ajuda e financiamentos especiais, promover acordos especiais para evitar a queda dos preços dos produtos primários, levantar fundos compensatórios junto ao FMI, Fundo Monetário Internacional, para o financiamento de atividades que estimulam a inserção desses países no fluxo do comércio entre as nações. Então, assim, vocês podem ver que esse órgão aqui das Nações Unidas, ele está aí para tentar ajudar os países em desenvolvimento, né? Lembrando que o Brasil está dentro desses países. Então, esses organismos, eles são importantes para nós como nação, certo? Tem o FMI, que foi criado, né? É uma agência especializada dentro da ONU, que faz parte do Sistema Financeiro Internacional, ao lado do BIRD e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Então, esses, gente, são mecanismos que eles estão aí para ajudar, né? Principalmente os países em desenvolvimento, oferecendo linha de crédito, oferecendo abertura de capital, oferecendo abertura de diálogo mesmo entre as empresas as grandes empresas, né, e os comércios, as grandes nações que têm seus comércios internacionais fortes. Então, a intenção desses órgãos internacionais fazer com que os menores também tenham condições de se relacionar bem com os maiores, para que os maiores não tomem de conta de tudo, certo? Vamos lembrar sempre disso, para que não ocorra essa questão da desigualdade. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, que esses órgãos eles estão aí para ajudar. Né? Então, assim, é complicado, às vezes, esses países também terem a linha de crédito e não se comprometerem no pagamento das dívidas, como o Brasil também. Eu não sei quanto é o valor da dívida ainda, mas quase todos os países desenvolvidos têm dívidas com o FMI. Né? Vou até atualizar vocês depois se realmente o Brasil ainda tem, como é que está a questão dos números. Mas eu lembro que na época, teve uma época aí do presidente Lula que eles comemoraram, né? Eu não sei se vocês lembram, que pagaram a dívida que tinham com o FMI, acho que foi bem no iniciozinho do segundo mandato dele, não lembro direito. Mas se alguém se recordar, pode falar isso, que era uma questão de campanha muito forte dele, essa questão de ter sanado essas dívidas. Porém, na época, aparentemente, foi um lado das dívidas, né? Mas parece que ainda tinha outras coisas rolando aí. Enfim, gente, deu para entender direitinho o que eu quis passar para vocês até aqui? Agora eu vou jogar o link da atividade, vocês vão ter acesso à atividade e eu vou dar um tempinho para vocês responderem, tipo assim, vai ficar aberto até amanhã, até para as pessoas que não estão na aula poderem responder, tá bom? Eu vou passar o link, vocês vão me confirmar se conseguiram abrir. São 5 perguntas, tem 2 perguntas que vai precisar vocês pensarem um pouco mais. Então, eu vou explicar aqui na aula, a gente vai abrir. E aí, vocês vão ficar para fazer, vão ter até amanhã, até a noite, meia-noite, para entregar essa atividade, tá bom? Eu só vou fechar o questionário amanhã, depois que acabar o dia. Tudo bem? Vou apresentar aqui o link para vocês, tá? A senhora vai colocar no grupo? Vou colocar também no grupo. Colocar no grupo, né? Sim, porque teve gente que já me falou aqui que não teve problema de internet, que não podia entrar. Então, assim, já vou deixar para evitar, né? Mas sempre lembrando, gente, que quem acompanha as aulas consegue obter melhores resultados nas atividades também. Eu considero isso para nota, tá? Por quê? Porque a frequência de vocês é importante para o meu trabalho e é importante para eu saber se vocês estão acompanhando a disciplina, ok? Então, assim, nunca perde quem está na aula. Eu tento agregar todo mundo, às vezes, deixando na atividade para tentar evitar conflitos, porque tem gente que tem problema de internet e acontece, Deus sabe, 1 milhão de coisas, né, para atrapalhar a vida do crente estudante, né? Mas, enfim, quem está nas aulas sempre tem vantagens, com certeza. Cliquem nesse link que eu mandei para vocês, me confirmem se vocês conseguem ver o questionário, se abre direitinho,
o que é que acontece? Cliquem aí. O meu aqui abriu, professora. São de marcar. O de meu marcar, também. tem de marcar e tem outros. Tem de marcar e tem outros também. Aí tem 3 de marcar e 2 para responder. Eu vou jogar no vídeo novo que eu tinha esquecido de botar para vocês colocarem o nome. Quero que vocês me confirmem se apareceu aí. Clique nesse outro link aqui. Veja se aparece para vocês digitar o nome de vocês. Sim, no meu apareceu. Digite seu nome e a sua turma. Ótimo, ótimo. Pois pronto, gente. O questionário é esse. Vou só rapidinho pincelar aqui. Primeiro eu vou pedir para vocês falarem o que é. Deixa eu apresentar aqui, acho que fica melhor. A aula de hoje vai ficar grande, mas tem nada a ver. Primeiro eu vou pedir para vocês falarem o que é comércio internacional, então eu acredito que vocês já consigam fazer. Tentem colocar algo bem completo para eu poder entender o que vocês conseguiram, né, absorver. Aponte a alternativa incorreta, então vocês vão ler e vão ver qual é a que está incorreta, não é a certa, é a errada, certo? Mas vocês marcam só uma. Cite as teorias do comércio internacional que nós estudamos, certo? Porque tem várias, mas aí teve as que eu destaquei, principalmente no vídeo. Tem uma pergunta aqui para vocês marcarem a certa em relação às barreiras internacionais, tá? E uma questão em relação ao licenciamento, mais especificamente das franquias, que foram os pontos que a gente mais focou. Como eu disse, a aula de hoje eu não cobrei para atividade, tá? Mas aqui nessas duas questões, principalmente essa questão que é comércio internacional, quem quiser falar alguma coisa também em relação à aula de hoje, eu acho que cabe, porque hoje a gente explicou também uma boa parte dessa dinâmica, né? Então aí fica a critério de vocês o que vocês vão abordar nessas questões que ficaram abrangentes, tudo bem? Deu para entender direitinho aí as questões? Sim, pensei que já tinha travado de novo. Deu. Qualquer coisa, a gente pode mandar mensagem no zap para a senhora, né? Pode sim, pode Tirando ficar à alguma vontade. dúvida. Eu vou interromper. Pode ficar à vontade. Eu vou interromper aqui a gravação para a gente finalizar a aula. Não saiam agora, eu vou só agradecer a todo mundo que está presente e está assistindo o vídeo também em atividade assíncrona, tá? Deixa eu interromper aqui.